Aula 5, dependentes. Nesta aula você verá quem são os dependentes para fins previdenciários, classes de dependentes e perda da qualidade de dependente. Questões iniciais sobre dependentes é um assunto bem tranquilo e gostoso. Vamos lá. Primeira questão. Com relação aos segurados da Previdência Social, julgue o item seguinte. A companheira do segurado é beneficiária do regime geral de Previdência Social, na condição de dependente do segurado, sendo necessário apenas que o segurado a inscreva no INSS, comprovando a dependência econômica. Então vamos lá. Companheira, aquela que mantém união estável. A gente vai estudar isso daqui a pouco. É dependente, sendo necessário apenas que o segurado a inscreva, comprovando a dependência econômica. Então, a pergunta é a seguinte: precisa comprovar a dependência econômica da companheira ou companheiro para ser considerado dependente? Não, a questão está errada. Por quê? A dependência econômica da primeira classe, dos dependentes, que são os dependentes preferenciais, a dependência econômica é presumida, não precisa comprovar. Basta apresentar documento, sempre tem que apresentar um documento, como eu já falei durante as aulas aí, sempre um pedaço de papel. INSS você não chega sem um pedaço de papel. Então você vai apresentar um documento comprovando que aquela pessoa é seu companheiro, é sua companheira, ou no caso de casamento é o cônjuge, ok? Então, basta comprovar isso. Não precisa comprovar que depende economicamente do companheiro. Tá? Então a questão está errada. Mais uma vez aqui, vou grifar mais um pouquinho aqui, ó, apenas, Ele ressaltou essa palavrinha aqui, ó. Aqui que está o erro também. Vamos lá. Questão 2. Alberto, segurado empregado da Previdência Social há 5 anos, ao dirigir-se ao trabalho é atropelado e falece imediatamente. Tá? Não vamos assustar. Exemplos dessa matéria de direito previdenciário, às vezes, sempre tem um lado um pouco mais trágico, vamos dizer, mas é a vida real. Em face da situação hipotética apresentada, julgue o item abaixo acerca de acidente do trabalho e direito acidentário. Vamos lá. O benefício previdenciário a ser aplicado, caso Alberto tenha dependentes previdenciários, é a pensão por morte. Sim, apesar de a gente não ter falado isso ainda durante o curso, mas é a pensão por morte, que deverá ser paga preferencialmente aos pais de Alberto, mesmo que ele tenha filhos. Então aqui ele está perguntando o seguinte: o Alberto morreu, ele tinha os pais e tinha filho. Quem vai ter direito à pensão? Será que a preferência é dos pais ou a preferência é dos filhos? Mesmo sem a gente estudar, talvez já dê uma ideia, que é claro que vai ser dos filhos. Então, os pais não têm preferência, eles não têm preferência. A questão está errada. E os pais só vão ter direito à pensão se não tiver dependentes de primeira classe, porque os pais, eles fazem parte da segunda classe. Caso tenha filhos, então ele não terá direito. Aqui está a justificativa. Os pais só terão direito caso não haja dependente preferencial. Quem são os preferenciais? Cônjuge, companheiro, filhos e equiparados aos filhos, que são os enteados e o menor sob tutela. Então é isso aí. Vamos para os mapas mentais. Dependentes. Primeiro, vamos dar uma passada geral aqui. Olha só. Com relação aos dependentes, a gente viu que os beneficiários são ou é segurado ou é dependentes, ok? A gente já estudou segurados, agora vamos ver quem são os dependentes dos segurados. Primeira coisa importante, saber quais são as prestações previdenciárias. Prestações se dividem em quê? Ou é benefício ou é serviço. Então, quais são as prestações que os dependentes têm direito? Conhecer, seguinte, que existem 3 classes de dependentes. Saber quem está incluso em cada classe. Isso é importante. E, se houver mais de um dependente, seja da mesma classe ou classe diferente, quem será que vai ter direito ao benefício? A gente vai ver a definição de união estável. No caso de companheira, como que você caracteriza
uma união estável. E por fim, saber que a dependência previdenciária ela é diferente da dependência civil, aquela de herança, né, lá no direito civil, e também para fins de imposto de renda, né, é diferente. Isso aqui já foi objeto de prova. Então vamos iniciar. Prestações previdenciárias. Quais são as prestações previdenciárias que o dependente tem direito? Pensão por morte, está lá o marido e a mulher, o marido morreu, a mulher vai ter direito, ok? Auxílio reclusão, no caso de prisão do segurado, são esses dois benefícios somente, ok? E reabilitação profissional, no caso do segurado ficar incapaz para o trabalho, não consegue trabalhar, daí vai lá em uma equipe de médicos, fisioterapeutas, etc., uma equipe profissional, e vai tentar fazer com que aquele segurado retorne ao trabalho, consiga adquirir capacidade para o trabalho. E o serviço social, que é um serviço de orientação, ajuda em todos os sentidos para o dependente, ok? E também, é claro, para o segurado. Primeira classe. Quem são os dependentes de primeira classe? Vamos ver. Primeira classe também são conhecidos como dependentes preferenciais. Quer dizer o quê? Eles têm preferência, têm prioridade sobre as outras classes. Se existe dependente de primeira classe, mesmo que exista de segunda não vai receber. Importante. Dependência econômica é presumida. Nas três classes, é necessário ter a dependência econômica. Porém, na primeira classe, a regra é que a dependência econômica é presumida. Ou seja, marido e mulher. O fato de provar que é marido e mulher, já se presume que um depende do outro. Tranquilo? Então, não preciso provar que dependia, que o segurado me ajudava financeiramente, que minha esposa ou o marido ajudava financeiramente. A dependência é presumida. Quem são? Cônjuge, né? Marido e mulher, companheiro, companheira, né? Os filhos, sendo que com relação aos filhos a gente tem algumas observações. O filho pode ser de qualquer condição. Significa o quê? Vamos lá, ó, nosso exemplo. Tem o João, casado com Maria, e tem a filha Gisele, de 10 anos. Tranquilo? Então, o João casou com Maria, só que ele já tinha um casamento anterior, a esposa número 1, e com a esposa número 1 ele teve um filho, o Pedro, tem 15 anos. Ok? Então, se o João morrer, quem são os dependentes? Nesse caso, Maria, que é a esposa, a Gisele, que é a filha em comum, e João, como já tinha esse filho, o filho também, mesmo que seja de outro casamento, ou mesmo que não tenha casado, basta ser filho, vai pertencer à primeira classe, ok? E se qualquer condição, basta ser filho. Em regra, até 21 anos. Atingiu 21 anos, deixa de ser dependente de primeira classe. O filho também faz parte aí, pode ser inválido, pode ter uma deficiência intelectual, mental ou grave. Aí, nesse caso, pode ter qualquer idade. Pode ter 24, 30, 40 anos. Se for inválido, tiver deficiência intelectual, mental ou grave, vai continuar sendo considerado dependentes para fins previdenciários, ok? E equiparado ao filho. Quem são os equiparados ao filho? O enteado, ou seja, vamos lá, João casou com Maria, teve a filha Gisele, porém ele já tinha o casamento com a esposa número 1 e tinha lá o Pedro. No caso, o Pedro é enteado da Maria, ok? Você casa e ganha aquele bônus que vem junto. Brincadeira, né? O menor sob tutela. Significa o quê? Por questões de, às vezes, morte, os pais morreram no acidente e tal, alguma coisa assim, né, mais trágica, e aquele menor fica sozinho, não tem família. Então, ele é incluído numa nova família. Essa nova família vão substituir os pais. Né? Isso é o menor tutelado. Então, aquela criança vai ser considerada como se fosse um filho, tá? Equiparado ao filho.
é diferente, pessoal, de menor sob guarda. Então, cuidado. Aqui não é equiparado ao filho o menor sob guarda. Guarda acontece naquelas situações em que os pais, às vezes, são drogados, tal, e é internado, né? A criança fica desamparada, então vai lá a tia, o tio, e assume a guarda para cuidar daquela criança enquanto os pais são tratados. Nesse caso, menor sob guarda não está incluso aqui. Importante, já foi cobrado em prova. Então, o que cai aqui é menor sob tutela. Só que tem um detalhe. Lembra que eu falei que na primeira classe a dependência econômica é presumida, não precisa comprovar? Só que para equiparado ao filho, que é o enteado ou menor sob tutela, eles são da primeira classe. Só que a dependência econômica tem que ser comprovada. É uma exceção. Pergunta de prova. Dependência econômica dos dependentes de primeira classe é sempre presumida? Certo ou errado? Errado. Porque, em regra, ela é presumida. Porém, tem exceção para equiparados ao filho. Ok? Quem são os dependentes de primeira classe? Cônjuge, companheiro e filhos equiparados aos filhos. Precisa comprovar a dependência econômica? Em regra, não. Ok? Caminhando. Segunda classe, quem são? Os pais. Só que nesse caso, os pais precisam comprovar a dependência econômica. João e Maria são casados, moram na mesma casa, e o João, a mãe dele, mora com ele. Ok? Mora com ele, depende economicamente, o sustento da mãe depende do João. Nesse caso, a mãe é considerada dependente para fins previdenciários. Terceira classe, irmãos. Mesma coisa, deve comprovar a dependência econômica. Regra, mesma regra que vale lá para os filhos, até 21 anos de idade e se for inválido, qualquer idade. Mesma explicação que eu fiz para os filhos, tranquilo? Caminhando. Mais de um dependente. Vamos lá, se for de mesma classe, o benefício será rateado em partes iguais. Então, nesse exemplo que eu passei, João e Maria tem a filha em comum Gisele e tem o Pedro, do primeiro casamento, filho de João, o Pedro, com 15 anos de idade. João morreu. Quem vai ter direito ao benefício? Vamos lá. Primeira, esse tipo de pergunta que eu estou fazendo aqui é muito clássico cair numa questão de prova, ok? Ele coloca um problema, coloca vários dependentes, né? E você vai ter que definir para quem que vai o benefício. Então, nesse caso, tem lá o João, Maria, Gisele, que é a filha em comum, e o Pedro, filho do primeiro casamento. Maria é dependente preferencial? Sim, é cônjuge. A Gisele é dependente preferencial? Sim, porque é filha. E o Pedro é dependente preferencial? Sim, porque é filho do João. Então, são dependentes de primeira classe. O benefício vai ser dividido em 3 partes, ok? Classe diferente. Mesmo exemplo, lembra que eu falei que o João tem a mãe dele que mora com ele, depende economicamente? Poxa, mas nesse caso ela não vai ter direito a nada. Por quê? Porque existem dependentes de primeira classe. A mãe de João só teria direito ao benefício se não existisse dependente de primeira classe. Aí vai para a segunda. Se não existir segunda, vai para a terceira. Ok? União estável. Isso aqui é para provar a situação de companheira-companheiro. Né? Então, o que é? A definição do que é? É uma convivência pública, contínua e duradoura. Né? Então, assim, ó, não basta pegar na mão e passear no shopping, dar uma voltinha, pegar um cinema, tal, ir no barzinho e falar, ó, é minha companheira, era minha companheira. Né? Não basta. Tem que, pelo menos, deixar a escova de dente lá na casa do outro, e aí já tomar cuidado que pode ser caracterizado como companheiro. Né? Então é o seguinte, aí a definição aqui também mudou um pouquinho, é entre pessoas, não é entre homem e mulher. Né? Então a sociedade foi evoluindo e hoje o homem pode ser companheiro de homem, mulher pode ser companheiro de mulher. Isso aqui é algo interessante, porque lá na frente, por exemplo, quando a gente estudar salário maternidade, será que um casal homoafetivo pode ter direito ao salário maternidade? Um homem com homem? Sim. Né? Sim, porque eles são companheiros, ok?
Mesma coisa no caso, aqui no nosso que a gente está vendo a dependência, no caso da dependência, para os benefícios, né, que os dependentes têm direito, no caso de morte, né, no caso de prisão do companheiro. Intenção de constituir família. Então, isso aqui, por que a lei colocou? Porque não basta, né, como eu havia falado, ó, namorou um pouquinho, aí aconteceu lá uma situação trágica, já dizer, ó, eu tenho direito ao benefício porque era meu companheiro, né? Então, que tem que ter aquela, pô, vamos casar ou vamos viver junto, ter essa intenção realmente de que é uma família, né? Necessário comprovar o vínculo por meio de documentos. Sempre vou frisar uma coisa, pessoal, seguinte, ó, INSS, você não entra sem um pedaço de papel. Guarda isso porque você já pode resolver questão de prova. Então, tem que comprovar por meio de documentos, ok? Pedacinho de papel lá, né? Brincadeira, mas pode ser qualquer outro documento, você tem que provar. Vamos lá? O início de prova material, para você provar que é companheiro, tem que ser documentos contemporâneos. O que ele define como contemporâneos? Documentos produzidos no máximo até 24 anos antes do óbito ou da prisão. Então, aconteceu o fato, o óbito. Você vai retroagir 24 meses. Os documentos têm que estar incluso nesse período. Não adianta falar, tem um documento de 3 anos atrás que prova que a gente comprou uma televisão junto, tal. Não vai. Então tem que ser de 24 meses até o limite de 24 meses antes do fato, ok? Por exemplo, você está com uma pessoa e tá legal, as coisas estão acontecendo e vocês resolvem, vamos constituir uma família. Mas não casaram, né? Estão lá só vivendo junto. E vamos comprar um apartamento, né? O rapaz não quer casar, mas aí insistiu, a namorada insistiu lá, né, a companheira, e vamos comprar um apartamento. Vai lá e compra um apartamento na planta, de preferência aquele que vai ficar pronto daqui uns 4, 5 anos, né, que ganha 4, 5 anos aí de prazo. E aí tem lá os documentos, tem os boletos de pagamento, tal, vai acontecendo a coisa. E depois de um ano que vocês fizeram, o casal entre aspas, né? Que os namorados aí fizeram esse compromisso, passa um ano, o namorado morre. Esses documentos, né? A compra do imóvel, pode ser utilizado como prova de que havia lá uma união estável? Sim, né? Porque ninguém compra um apartamento junto se não tiver a fim de constituir minimamente uma família, tá ok? Observação importante, não admitida prova exclusivamente testemunhal, né? Então tá lá o casal de namorados, e o namorado morreu, né? E aí vai lá os amigos, tá? Não, olha, eles eram companheiros, eles viviam juntos, eles eram uma família, tal, não sei o quê, só falando, né? Exclusivamente testemunhal. Você passou, né, no concurso da INSS, você vai estar lá, você vai dizer, beleza, tá jóia, eu acho que acredito. Só qual documento você tem para provar isso? Okay? Se não tiver documento, a regra é que não vai ser aceito simplesmente a prova testemunhal. Só que tem uma exceção, no caso de força maior ou caso fortuito. O que pode ser força maior ou caso fortuito? Por exemplo, esse casal tinha lá todos esses documentos e estava numa casa. E aí, essa casa pegou fogo e todos os documentos foram queimaram e desapareceram. Poxa, e aí? Vai sair no prejuízo? Não. Vai ter prova de que realmente houve incêndio, talvez tenha um boletim de ocorrência, provando isso, e é um caso de força maior. Ou seja, não tinha condições de ter esse documento ainda, apesar que existia antes, ok? Então, a regra é que não se admite prova exclusivamente testemunhal para provar que era companheiro, exceto no caso de força maior. Joia? E, por fim, a dependência para fins previdenciários ela é diferente da dependência civil e para fins de imposto de renda. Terminamos aqui. Com isso, a gente viu que as prestações previdenciárias que os dependentes têm direito, benefícios, pensão por morte e auxílio reclusão, e os 2 serviços. Que existe 3 classes de dependentes, né? Primeira, segunda e terceira,
que a primeira classe sempre vai ter preferência, existe dependente de primeira classe, os outros de segunda e terceira não vão receber, não vão ter direito à prestação previdenciária, e que os dependentes de primeira classe, em regra, a dependência econômica é presumida, não precisa comprovar, exceto quem? Os equiparados ao filho. Quem são os equiparados ao filho? O menor sob tutela e o enteado. Esses aí têm que comprovar a dependência econômica, ok? Segunda e terceira classe tem que comprovar a dependência econômica. Mais de um dependente, já expliquei nesse momento, e união estável, o que é, né? É aquela união com a intenção de constituir uma família. Em regra, você tem que apresentar um documento para provar a situação, porém, num caso de força maior, você pode usar simplesmente a prova, a testemunha, né, para provar isso aí, mas como exceção. Os documentos têm que ser retroativos no máximo a 24 meses. E a dependência para fins previdenciários é a diferença da dependência lá no direito civil, aquela para fins de herança, quem tem direito à herança ou não, e também aquela para fins de imposto de renda. Então, continuando. Perda da qualidade de dependente. Você era dependente, quando que vai deixar de ser dependente? Vamos lá. Para os dependentes em geral, né? Todos. Pelo óbito, claro, né? Isso aqui é até que óbvio. Ou pela cessação da invalidez, da deficiência intelectual ou mental grave. Estava lá, a pessoa possuía deficiência e recuperou. Que bom, recuperou, não é mais deficiente. Pronto, deixou de ser dependente. Cônjuge. Aqui vai uma explicaçãozinha legal, potencial para cair em prova. Enquanto não receber pensão alimentícia. Então vamos lá no nosso exemplo. Ó, João, casado com Maria, tem a filha Gisele e do primeiro casamento, com a esposa número 1, tem o filho Pedro. Então, guarde assim, ó. Se pagava pensão para a esposa 1, ela é dependente para fins previdenciários. Não pagava pensão, não é dependente. Ok? Isso aqui às vezes é um conceito um pouco contrário, um pouco esquisito do que parece ser. Então quer dizer que se o João tinha a esposa, a primeira esposa, e aí separou, seja separação, seja divórcio ou separação de fato, qualquer desses 3 tipos de rompimento, ok? Daquela relação. Se ele pagava a pensão para a esposa número 1, ela continua sendo sua dependente para fins previdenciários. Se ele não pagava a pensão, não é. Então quer dizer que pode acontecer do João estar lá vivendo com a Maria, tranquilo, tem a filha Gisele, o filho do primeiro casamento e paga a pensão para a esposa número 1. João morreu. Quem vai ter direito ao benefício, à pensão por morte? Vamos lá? Quem são os dependentes de primeira classe? Cônjuge e filhos, e os equiparados aos filhos. Nesse caso, João tem esposa, cônjuge, a Maria. Tem a filha em comum, Gisele. Tem o Pedro, filho. Lembra que eu falei filho de qualquer condição, seja do outro casamento, seja filho por fora, vamos dizer, qualquer condição. E tem a ex-esposa que ele pagava a pensão. Então quer dizer que o benefício vai ser dividido por 4. A Maria vai ficar feliz da vida, né? E ainda, além de perder o marido, vai ter que dividir a pensão por morte com a ex, né? Mas é o que a lei diz. Outro caso que deixa de ser considerado dependente. Anulação do casamento, né? Casou e veio aqui com um defeito de fabricação, né? Aí você descobriu que, na verdade, o marido, a esposa, tinha simplesmente intenção lá de dar um golpe financeiro, etc. Qualquer falha grave, né? Para anular o casamento são situações extremas, vamos chamar assim. Está lá no Código Civil, vai dizer as situações que podem ser anuladas. Tá? Então são situações realmente graves. Um exemplo é no caso de a pessoa casar simplesmente com o interesse de dar um golpe do baú, né? E a sentença transitada em julgado. O que é transitada em julgado? Bateu o martelinho, final. Não tem mais direito a recurso. Por qualquer motivo, ok? Teve decisão judicial, não cabe mais recurso, pronto. Sentença transitada em julgado, acabou a dependência. Companheiro,
Mesmo exemplo que eu falei lá do João com a primeira esposa, se ele não casou com a primeira esposa e simplesmente era companheiro, é a mesma coisa, ok? Se paga a pensão, ela era considerada dependente. Se não paga a pensão alimentícia, ela não tem direito. E filho, irmão, enteado, quando atingir 21 anos, de presente deixa, né, de ser considerado dependente, ou não, né? E tem uma exceção, salvo ser inválido, se possuir uma deficiência intelectual, mental ou grave. Aí, nesse caso, continua sendo dependente, ok? Se tiver essa invalidez, essa deficiência, continua sendo dependente. E a observação aqui, exceto o filho, os outros devem provar dependência econômica, né? Então, aqui isso vale para o filho, irmão, enteado e o menor sob tutela. Então, o filho não precisa comprovar dependência econômica. O restante, irmão, enteado, menor sob tutela, precisa comprovar a dependência econômica. E, por fim, se antes dos 21 anos de idade aconteceu um desses fatos aí, né? Então, vamos lá. O casamento, você tem lá, né, o João e Maria estão vivendo, João não morreu. E assim foi. Aí, quando que a Gisele vai deixar de ser considerada dependente? Se casar. Gisele é a filha do casal João e Maria, ok? Se houver um início do exercício de emprego público efetivo. Foi lá, vamos dizer agora, ó, o João e Maria e o Pedro, que era mais velho, né? O Pedro foi lá, conseguiu passar no concurso público. Foi efetivado, deixou de ser dependente, ok? Apesar de ser filho. Ou montou seu papelaria, está vendendo, está bombando, está feliz a vida e está ganhando o suficiente para ter a sua própria subsistência. Ele não depende mais lá do pai. Então, Pedro montou sua papelaria, está vivendo, ou seja, ele tem um comércio, ou foi contratado por uma empresa também, tá? Mas ele consegue ter o próprio sustento. Então, nesse caso, deixa de ser considerado dependente. E pela emancipação. Como que pode ocorrer emancipação? Primeira coisa, o que é emancipação? É quando o menor, apesar de ser menor de idade, ele é considerado maior, ok? Quando que isso pode acontecer? Quando os pais fazem essa concessão. Os pais em conjunto ou só um deles. Ela também pode ser por instrumento público, ou seja, vai lá no cartório e declara, meu filho é considerado maior. Resumo é isso aí, né? E não depende, esse instrumento público não depende de homologação judicial. Não precisa o juiz dizer, realmente foi feito isso aí no cartório, ok? Basta um instrumento público elaborado no cartório. Ou por sentença judicial, o juiz determinou essa emancipação. No caso, se for o caso, tem que ser ouvido o tutor, quem tem a tutela daquela criança. E isso vale somente para as pessoas acima de 16 anos. Só pode ser emancipado a partir de 16 anos, ok? Então, pessoal, era isso. Agora a gente parte para as questões finais e finaliza a nossa aula. Questões finais, duas questões rapidinho para a gente finalizar essa aula. Vamos lá. Questão número 1. Acerca dos segurados e dos benefícios da Previdência Social, julguem o item a seguir. Equipara-se aos filhos, mediante declaração do segurado, comprovada a dependência econômica na forma estabelecida pela legislação, o enteado e o menor sob guarda, desde que não possuam bens suficientes para o seu sustento e educação. Então ele está perguntando quem são os equiparados aos filhos. Quem são? O enteado e menor sob tutela. Então aqui quando ele fala menor sob guarda, ele não é considerado equiparado a filhos para fins previdenciários. Ok? Então a questão está errada. Se tivesse aqui, né, menor sob tutela, a questão estaria correta, porque desde que não possuam bem, porque se eles têm que comprovar que dependiam economicamente lá do segurado. Né? Se
se o enteado menor sob tutela tiver condições de ter a própria subsistência, eles não são considerados dependentes do segurado, ok? Então, mas o erro aqui, né, como está menor sob guarda, está bem claro que está errado. Questão número 2. Ainda em relação à Seguridade e à Previdência Social, julga o item seguinte. Os beneficiários do RGPS são os segurados e os dependentes. Joia? É isso mesmo, certo. Quanto a estes, ou seja, quanto aos dependentes, o critério legal para a percepção dos benefícios difere, ou seja, é diferente dos critérios estabelecidos na legislação civil para os direitos de origem hereditária, de modo que o direito do dependente não se transmite a seus herdeiros. Ou seja, está perguntando o quê? A dependência para fins previdenciários é diferente da dependência civil? Sim. Quem está recebendo pensão por morte, aquela pensão depois vai para o neto, bisneto? Não, ela não vai, ok? Então não tem relação com a dependência para fins do lar, de herança, etc. A questão está errada. Pessoal, com isso, chegamos ao final de mais essa aula. Vou deixar questões de concurso aqui na descrição, tá? Um link para vocês fazerem questões comentadas. Faça as questões, se tiver qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários e vamos caminhando, ok? Até a próxima aula.